Deus abençoe a sua vida e eu fico feliz em poder estar aqui para trazer algo tão precioso para a sua vida. Que Deus possa tocar em você nesse vídeo, através dessa palavra, assim como Ele tocou, tantas almas ao longo de todo esse tempo, ao longo de milhares de anos, desde a vinda do Senhor Jesus, desde o início de tudo, com a palavra viva. Essa palavra que traz vida ao que estava morto. Quando ele chamou Lázaro, ele usou o que? A palavra. Lázaro, vem para fora. E o morto, há 4 dias, veio. Então, essa palavra, ela tem o poder para te libertar dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza profunda, desse vazio que você tem sentido, sei lá, durante dias, meses, anos, eu não sei. Mas você que está aí e que tem se perguntado por quê? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Onde está Deus na minha vida? Onde está esse Deus que se mostra tão forte, tão poderoso? Ele está aí com você. Você só precisa ter ouvidos espirituais para ouvir a sua voz. Você só precisa ter olhos espirituais para enxergar Ele através da palavra dele. Porque é com os nossos olhos que meditamos na palavra. E isso está acessível a todos. Então, através dessa breve meditação, numa passagem tão cheia de vida, toda a palavra de Deus é vida. Mas tem aquelas que a gente, que a gente medita, e que Deus, que a gente pode ver Deus, que a gente pode, quando a gente tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, a gente se torna testemunha, de que Ele é Deus, de que Ele está vivo e que Ele quer tocar em você, Ele quer mudar essa situação, Ele quer que você o veja, Ele quer que você seja mais uma testemunha do poder dele nessa terra, para que você possa levar essa vida, passar essa vida adiante, que você possa ter essa vida dentro de si e passar ela adiante. Deus multiplicar essa vida de dentro de você para outros que estão também precisando. Então essa palavra é direcionada a você que tem passado por uma situação que não sabe como sair dessa situação. Essa palavra é para você que está se sentindo vazio. Essa palavra é para você que está com depressão, que está ansioso, que está angustiado, que está deprimido, que está desanimado, que está cambaleando. Essa palavra é para você que está pensando em se matar, que está se mutilando, que está se drogando, se viciando em algo, tentando preencher um vazio. Essa palavra é para você que tem sede e fome de uma vida transformada, de uma vida nova. Para você que tem sede de sair dessa situação, que a coisa que você mais deseja nesse momento é ser livre dessa angústia, dessa tristeza, desses pensamentos opressores, desses pensamentos angustiosos, da ansiedade que tem assolado a vida de muitos hoje. Essa palavra é para você. Essa palavra que o próprio Deus escolheu hoje, através para esse vídeo, para alcançar você,
para tocar em você, para chegar até você e fazer uma mudança que você até então não havia tido. Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, ele se levantou ali no meio da multidão e clamou. Ele clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que isso quer dizer? São 3 coisas. Se alguém está com sede, então, tem uma condição. Alguém precisa estar com sede. Tem alguém aí que está com sede. Se tiver alguém, vamos para a segunda condição. Vem a mim. A pessoa que tem sede, ela vai em busca da água. Ela sabe que ela está com sede. Ela sabe que a necessidade dela é tomar água. Ela sabe que ela precisa de água. Então ela vai em busca dessa água. E ela só está pensando nisso. Ela pode ter outras coisas para resolver, outras coisas para fazer. Mas nesse momento, a sede dela é tão grande que ela só pensa em encontrar água. E a terceira condição é o quê? Beber dessa água. Porque ela pode ter sede, ela pode ir em busca da água, mas se ela não levar essa água até a boca e beber, ela vai continuar com sede. Se houver alguma coisa que a impeça de tomar essa água, mesmo encontrando essa água, ela vai continuar com sede. Então tem essas 3 condições que Jesus dá: ter sede, ir até ele e beber da água. Por que Jesus ele clamou sobre isso na festa dos tabernáculos? Naquela época, o povo comemorava essa festa por conta dos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto e Deus supriu as necessidades deles ali. Durante todo aquele tempo, eles não tinham falta de nada, Deus supria tudo. Deus fez água sair da rocha para dar de beber ao povo. Deus fez o maná descer do céu para dar de comer ao povo. Fez descer até carne para encher a tampa deles. E eles reclamando e eles achando ruim muitas vezes. Mesmo assim, Deus não deixou que faltasse nem roupa. Os sapatos deles não se desgastavam. Ou seja, Deus era o provedor e continua sendo. Só que apenas os que criam enxergavam isso. Apenas os que tinham uma sede, uma fome de Deus podiam enxergar aquilo. Moisés estava ali, né, comandando o povo, e ele tinha intimidade com Deus. Mas o povo estava reclamando, o povo queria voltar para o Egito, o povo queria continuar com sede. Quer dizer, eles estavam fartos de coisa física, mas o espiritual ainda faltava, porque eles queriam voltar para a escravidão. E não é a situação de muitos hoje. Tem tanta gente que até chega na igreja, tem sede, tá com sede de alguma coisa, aí ela vai em busca disso, ela encontra a igreja, mas quando chega na igreja, ainda não consegue saciar essa sede. Por quê? Porque falta ela ir para o altar. Falta ela ir, ela beber dessa água. Falta ela pegar o copo e beber. Então, o que é que Jesus está falando aqui? O povo estava comemorando essa festa. O povo estava ali se fartando. Estava numa festa. Numa festa tem o quê? Tem bebida, tem comida. Mas Jesus, ele se levanta e diz isso. Que se alguém tem sede, vem a mim beber. Poxa, o povo não estava ali bebendo, se fartando, não tinha de tudo naquela festa. Eles estavam comemorando, não havia
é nada que aparentemente que os fizesse ter tristeza. Porque aparentemente numa festa há alegria, há satisfação, há prazer momentâneo. Então talvez seja essa a sua situação. Você tem buscado essas festas. Você tem buscado coisas que tragam prazer para você, para sua carne, para o seu coração, para os seus olhos, para a sua boca, para o seu estômago. Mas quando aquele momento acaba, você continua vazio. Você continua com aquela tristeza lá no fundo, você continua com aqueles pensamentos obsessivos, você continua com aquele sentimento ruim dentro de você que ninguém sabe, que você não tem contado para ninguém, mas que só você sabe como é. É uma dor que você não consegue identificar porque você não vê essa dor, você apenas sente ela. O corpo, pelo menos quando a gente está com uma ferida, a gente consegue ver aquilo e a gente diz, não, eu tenho que tratar dessa ferida, eu vou colocar tal remédio aqui, durante tanto tempo vai sarar. O médico, eu vou no médico, tá aqui, doutor, tô sentindo essa dor, o médico vai dar o tratamento, se você tiver fé para seguir, você vai seguir, e você vai ficar curado, ou não sei, mas você tá vendo aquela dor, aquela coisa, de onde tá vindo aquela dor. Mas e quando a dor é na alma? Que você não consegue ver a alma. Você não consegue tocar na alma. Você toca no corpo, mas a sua alma tá dentro do seu corpo, num lugar que só Deus sabe. E essa alma é você. É você que tá me olhando aí. É você que tá aí sentindo algo com essa palavra. Ou talvez não tá sentindo nada, você tá bem. Graças a Deus. Mas é você que tá aí. É a sua alma. Então, a gente não tem como tocar nessa alma, mas Deus tem. Porque ele diz na palavra dele, todas as almas são minhas. Ele é o dono. Ele é o dono porque ele fez. Porque ele criou. Ele é o criador de tudo. Só que a alma de muitos não está em Jesus, não está em Deus. Não está em Deus porque não entregou ela para Jesus. O dono dessa alma, o dono que é você, que é a própria pessoa, a própria alma, não se entregou para o mediador entre Deus e nós, e os homens. Jesus, ele é o mediador porque ele sacrificou para isso. Ele deu dele para ser digno de ter a nossa alma, de saciar, para ser digno de saciar a nossa alma, de ser aquele que vai nos levar a Deus, de ser aquele que vai nos conduzir à salvação. E isso ele faz através do Espírito Santo. Quando ele dá esse Espírito Santo para a gente. Então são muitas informações, mas não são apenas informações, gente. Isso é espírito e vida porque está escrito. Isso não é um conto de fadas, isso não é uma história que você pode ouvir e deixar para lá. Não, se trata de vida ou morte eterna, porque se trata da sua alma, da minha alma, de algo que a gente não vê, mas que está aqui, somos nós. E que essa alma, quando o corpo morrer, não vai ser levada. Ela não vai ficar vagueando por aí, ela não vai ficar solta por aí. Não, ela vai ser levada para um lugar. Ela vai ser levada para um lugar específico, preparado para ela. E isso depende da entrega da pessoa em vida. Para quem essa pessoa está se entregando?
Para quem ela está entregando a si? Você está entregando a sua vida, você entregou a sua vida para Deus através de Jesus, que é digno de ter a sua alma, ou você está entregando a sua alma para o mundo? Para o mundo, para as coisas do mundo, para as coisas que te oferecem, que a maioria te oferece, para as coisas que estão na internet, para os desejos carnais, para o pecado. E que indiretamente tudo isso, a fonte de tudo isso é o diabo, é Satanás. Então, esse vazio que está aí dentro, esse vazio, ele tá aí para ser preenchido. A alma, ela precisa ser preenchida. A alma, ela tem sede. Assim como o nosso corpo tem sede, tem fome, tem necessidades, a nossa alma também tem. E quando ela chega no limite da sede, da fome, ela não sabe mais, ela deseja algo, ela sabe que ela precisa de Deus. Só que o ser humano, tem que entrar na cabeça do ser humano, de que a alma tem sede e fome de justiça, tem sede e fome de Deus, a alma tem sede e fome da verdade. E Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus sem ser por ele, está escrito. Então é como está escrito. Por isso que Jesus, ele diz, logo depois desse versículo que eu acabei de ler, ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, o que é que ele está dizendo? Quem crê em mim, ou seja, quem se entregar a mim, quem se entregar, porque crer é uma atitude, não é apenas acreditar, como muitos dizem, acredito em Jesus, mas não faz nada com relação a isso, não vive baseado nisso. Ele diz, quem crê em mim, ou seja, quem se entregar a mim, quem tiver uma fé verdadeira, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, como é que diz a Escritura? Essa Escritura é tudo aquilo que está aqui escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E se a gente voltar lá atrás, a gente aqui está no Novo Testamento. Esse é o Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37. Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, aqui o povo estava comemorando a festa do tabernáculo, que foi a saída do povo do Egito e ficou no deserto sendo sustentado por Deus. Então tudo isso está escrito lá atrás. Então, lá atrás, no Antigo Testamento, tem muitas pessoas que não estão nem aí para o Antigo Testamento, mas ele completa o Novo. E no Antigo Testamento se fala muito sobre rios de águas vivas, água, sede. Deus, ele fala sobre isso. Como aqui em Isaías 44, no versículo 3, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito, com letra maiúscula, sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, aqui é uma promessa.
existe uma promessa de Deus para nós, para todos os que creem. E os que creem está relacionado à pessoa ter sede, a pessoa querer algo. Ela tem dentro dela uma sede, um desejo, uma fome. Ela quer, ela tá ansiando por algo. Mas não é algo desse mundo. Não é algo dessa terra, não é algo físico. Porque o povo estava na festa. Eles tinham de físico ali, tinha comida, tinha bebida, tinha pessoas, tinha festa, tinha... Mas aquilo não estava. Tinha gente ali para Jesus se levantar no meio daquela multidão e dizer: se alguém tem sede. Tinha gente ali com sede. Tinha gente ali necessitado. A alma com sede. Então, Deus, ele tem uma promessa para você, para todos nós, de derramar do Espírito Santo dele dentro de nós. Então, tudo se trata do Espírito Santo dentro de nós, habitando aqui e saciando a sede da alma. Porque ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Então ele usa uma metáfora, ele usa uma figura de linguagem. E aí você começa a imaginar, a gente imagina derramar água, um rio de águas, de uma corrente de águas no deserto. Você começa a pensar num deserto e começa a pensar em águas sendo derramadas ali. Aquelas águas vão ser boas para quem ali? É um deserto. Mas vai saciar a sede de animais ali, a plantação, o solo vai ficar mais rico, mais úmido, vai crescer vida ali. Então, água é sinônimo de quê? De vida. Água é vida. Água é sinônimo de crescimento, de limpeza, de purificação, de saciação, né? Água, a gente pensa em água, a água não tem gosto, mas a água nos traz satisfação. A água, o corpo não tem como viver sem água. A maior parte do corpo é composto por água. Não dá pra gente ficar sem água. Comida a gente até aguenta, mas sem água é difícil. Então, Deus, ele usa a água para demonstrar o que representa o Espírito Santo, entrando em contato conosco, com a nossa alma. Ele sacia a nossa alma. Então, o Espírito Santo é a promessa de Deus para você. O Espírito Santo, que é dele, é o Espírito dele, é ele. Imagine ele dentro de você. Imagine ele habitando aí. Nós somos como uma casa. Imagine Deus dentro dessa casa. Imagine Deus dentro da sua casa. Mas claro, ele só vai entrar, ele vai bater a porta, ele só vai entrar se você abrir. Se você clamar, se você buscar. Na nossa casa, Deus só entra se a gente convidar ele, se a gente buscar ele. Se a gente orar ali, se a gente determinar ali, clamar por ele, chamar por ele, fazer coisas que atraiam a presença dele. Eu vou ouvir um louvor, eu vou meditar na palavra de Deus. Nesse momento, a minha casa está sendo edificada. Porque eu tô aqui. Antes de eu estar aqui, eu meditei, eu orei, eu busquei. A minha mente tá pensando nele. Então, tudo isso coopera, gente. Coopera. Pra gente se conectar com aquele que a gente não vê, a gente não sente. Muitas vezes a gente não sente, a gente não toca.
Não é físico, mas ele tá vivo, ele é vivo, ele é Deus. E ele quer ele quer que você tenha um encontro com ele. Ele quer entrar dentro de você e preencher esse vazio que você está sentindo. Essa dor ele quer tirar. Essa ferida ele quer sarar. Ele quer limpar essa sujeira. Porque ele é a água da vida. Ele é Deus. Ele não é uma religião. Ele não é uma pessoa que você conhece na esquina. Ele não é uma coisa que você pode usar agora e descartar. Ele não é descartável. Ele não é um tapa-buraco só para curar você e depois você se esquecer dele. Não. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Ele é o teu Salvador, o meu Salvador. É Ele que vai salvar a nossa alma. Não tem outro. Então, essa palavra é para você que tá como uma terra seca. É para você que tá como um deserto, sedento, que precisa ser saciado, preenchido. Para terminar, por enquanto, porque essa palavra, eu tô aqui, mas tem muito que ser dito. E se você tá sendo tocado, se nem que seja uma pessoa que tá ouvindo até agora e tá compreendendo algumas coisas e tá vindo em você um desejo, algo assim, para conhecer mais a Deus, então fica que eu quero buscar trazer mais sobre essa palavra para você, para que você possa conhecer mais a Deus. O intuito é esse, é você se entregar mais a Deus, é a gente ter o desejo de ter mais de Deus dentro da gente, é a gente querer mais, mergulhar nas águas do Espírito, mais profundo, mais fundo. É a gente, sabe, emanar da vida que só Deus pode dar. É a gente transbordar, o cálice da nossa vida transbordar de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Então, se tudo isso, se alguma palavra chamou a sua atenção, fica e vamos conhecer mais a Deus, e vamos buscar mais a Deus. Vamos se saciar dessa água viva. E mais nesses últimos dias, como o último dia da festa. Tem muita gente sedenta. Tem muita gente angustiada. Tem muita gente que tem tudo fisicamente, mas está triste. Mas tem uma dor aí dentro que ninguém sabe, mas Deus sabe. E por isso ele está te dando essa oportunidade de curar essa dor, de sarar essa dor, de sanar essa dor, de preencher esse vazio, de fazer você parar de se cortar, de fazer esses pensamentos deprimidos, obsessores, tristes, trevosos saírem da sua mente de uma vez por todas e você ter vida para dar. Ter vida para dar. E justamente é isso que acontece quando a gente recebe dessa vida. Tá escrito, como diz a Escritura, tá aqui. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos dentre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Ou seja, o que acontece? O que acontece quando a gente
busca, quando a gente quer, quando a gente vai até Jesus, até Deus e bebe da água. A gente quer dar essa água. A gente, eita, eu fui saciado. Prova aqui dessa água também. Ela vai te saciar também, assim como fez comigo. Então, a gente quer o quê? Levar essa água, dar essa água para quem está sedento também. Deus é a minha força, é o meu cântico e se tornou a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não terei e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico. Está escrito em Isaías 12, a partir do versículo 2. O Santo de Israel está no meio de ti. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, tem outro versículo que é o Salmos 46, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará e já ao romper da manhã. Estou fazendo esse vídeo aqui pela manhã. E já ao romper da manhã, o Senhor nos ajuda. Porque Ele está no meio dessa cidade, cujas correntes alegram essa cidade. O santuário das moradas do Altíssimo é essa cidade. Essa cidade é cada um de nós. Somos como uma casa e somos como uma cidade. Somos como Israel quando conhece a Deus. E Ele está no meio de nós. E Ele nos ajudará. Não será abalada. Essa cidade não será abalada. Deus não perdia nenhuma guerra. Israel não perdia nenhuma guerra quando colocava Deus em primeiro, no meio. Deus, Ele não quer que você perca nenhuma batalha. E a maior batalha que Ele quer que você e eu vençamos é a batalha da vida eterna. Essa é a maior batalha que a gente trava todos os dias. É a gente alcançar a nossa salvação. Que a gente não vê agora, mas lá na frente vai se manifestar. Porque vai chegar o dia, ou da volta de Jesus, ou do dia da nossa morte. Das duas, uma. Mas a gente não vai ficar aqui para sempre. Então, eu quero continuar esse assunto com você. Se você gostou, se você reconhece que precisa de mais, assim como eu reconheço também, eu preciso transbordar, eu quero transbordar. Então, se você também quer transbordar, então vamos juntos meditar mais nessa palavra que é o próprio Jesus, para saciar a sede, essa sede aí que você tem tido. Você tá ali na festa, mas o vazio ainda tá ali. Tem mais coisa para se falar, porque se trata do Espírito Santo. Então vamos seguir em frente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa tocar em você, que nem que seja uma palavra dessa meditação que a gente fez aqui possa ter entrado dentro de você e possa fazer morada aí dentro. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.